qual é a ideia, o que é que eu queria falar um pouquinho para vocês de reciclagem, né, prazerosa. Todos nós precisamos ter uma vida renovada, né, buscar essa renovação. Lembrando, no final, pessoal, se vocês quiserem, vocês não precisam anotar que eu fiz um mapinha mental, que eu vou disponibilizar bem legal com um resumo de todo o que a gente vai falar aqui nesse momento, no webinar. Então, assim, eu junto a utilidade da renovação da vida, a gente sempre precisa, a vida é dinâmica e a gente, feito água, feito sangue, tudo que fica parado não dá certo, né? Então, essa utilidade da renovação da vida, junto com a condição de um prazer pessoal, de você organizar, planificar, estruturar, né, de uma forma teórica e prática, essas manifestações da gente, né, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, assim, eu junto a renovação, a necessidade da gente estar sempre renovando, e de uma forma organizada, não de uma forma estapafúrdia, uma forma que não tem um método, não tem nada. Então, eu vou na tentativa e no erro. Muitas vezes a nossa vida vai nesse processo de tentativa e erro, né? Mas se a gente puder ter uma coisa mais organizada, fica muito melhor, né? Então, assim, o sinônimo a gente pode também chamar isso de sinônimo de mudança, uma mudança espontânea, e não uma mudança por uma doença, por uma frustração, por uma melancolia, né? Então, a gente tem que pensar nesse processo, um processo espontâneo que eu decidi, eu tenho um calinho, aqueles calos que todo mundo conhece, e nesses calos opa, não vou esperar chegar a um ponto extremo para poder a minha saúde ser colocada em risco, uma série de problemas. Então, eu decido fazer de uma forma mais organizada esse enfrentamento. E aí, qual é o pré-requisito maior? O grande pré-requisito para eu fazer essa reciclagem prazerosa. Alguém saberia dizer qual é o principal requisito? Dá um chute aí. Qual é o principal requisito? Tem que habilitar o microfone. Acredito que é se autoconhecer. Se autoconhecer. Quem mais? Um principal requisito para essa reciclagem prazerosa. Força de vontade. Força de vontade, Fernanda. Perfeito. Despertar, né? Querer. Despertar. Querer, despertar. Mas perfeito. Então, a vontade é o principal pré-requisito desse processo. E além de, claro, a gente, quando está falando disso, de uma reciclagem prazerosa, a gente está falando de um processo normal que não existe uma patologia grave, né? Quando eu estou falando assim de mudança, eu estou assumindo que todos nós aqui estamos no mesmo patamar de saúde, né? Claro que alguns com mais dificuldade, outros com menos, mas sem coisas mais graves e sem doenças mentais sérias, né? Porque quando você começa a fazer, tem alguma coisa mais grave, aí você não tem tanta lucidez para você fazer os enfrentamentos lúcidos, né? E aí você sim tem que recorrer, em alguns momentos da vida da gente, a gente recorre a terapeutas, a psiquiatras, é normal. Nós somos seres humanos. Eu já fiz terapia vários anos também. Então, isso faz parte do nosso processo de melhoria. Então, assim, o que é que a gente deve reciclar? Eu tenho os pré-requisitos. E o que é que eu devo reciclar? Reciclar os pensamentos, reciclar os valores, né? Os pensamentos negativos, autodepreciativos, né? Nessa reciclagem prazerosa. Eu buscar fazer isso. Os valores que não são mais condizentes com a condição atual. Eu estou lá, os meus valores estão, como a gente chama de anacrônicos, estão já fora de moda. Eu já sou outra pessoa e às vezes eu estou com aquele valor antigo. E eu preciso observar isso para reciclar. Os meus comportamentos, né, que às vezes me faz mal e faz mal a outras pessoas, eu preciso novamente me olhar e reciclar. E as minhas condições íntimas, se eu vivo muito no autoconflito, né, e aí todo mundo tem esses momentos de autoconflito, você também precisa ver, porque se você está perdendo aquele equilíbrio... Oi, tem um sonzinho aí. Ana, é o teu som. Eu vou fechar aqui o microfone. Tá. Então, assim, nesse momento, você tem esses itens que você pode reciclar. Quais são os dificultadores dessa reciclagem? A desorganização, isso atrapalha, né? Outra coisa séria, a vitimização. Né? Você quer se reciclar e você se coloca numa situação, como Débora falou aí. Tudo é o externo. Tudo é o externo, é a situação, é o Brasil, é o outro, é porque é isso, é porque eu trabalho demais, é porque não sei o quê, papapá. Então você coloca o externo e você sai de ser autor da sua própria vida, né? Você não tem as rédeas. E aí isso é um dificultador sério, né? Porque enquanto você não tiver firme que a responsabilidade, seja qual for, seja você vai estar sempre olhando para o outro e você não vai estar achando que você precisa mudar.
Então, isso é uma coisa séria. Mesmo que você tenha essa noção um pouquinho, tem um pouquinho meu, mas é mais do outro. Então, isso aí, você nunca vai estar botando todas as condições. Mas ele me agrediu, mas foi você que se colocou nessa situação. Mas você não sabe a dificuldade com essa pandemia. Sim, mas você poderia também ter pensado de outras formas. Então, e quando a gente puxa para a gente pode mudar uma realidade. Se eu puxo para o outro, eu não vou conseguir mudar a realidade do outro. Né? A minha realidade eu consigo mudar. Se já é difícil eu mudar a minha realidade, imagina eu querer mudar a realidade do outro. Né? Então, isso aí é uma questão até de inteligência. E aí a vitimização é a autodespriorização. Não tenho tempo. Sempre estou assoberbado com muitas atividades e não tenho tempo. Isso é normal. Eu vejo vários alunos, eu também me coloco, sempre que eu estiver falando, pessoal, eu também me coloco nessa situação. Tem várias situações que eu também de equilíbrio, de desequilíbrio, mas o diferencial é que a gente tem que cada vez mais ampliar essa lucidez. E na primeira vez você já demora mais a perceber, na segunda você já percebe um pouquinho mais, na terceira você vai ampliando essa lucidez, não é uma coisa rápida. Eu invisto aí no autoconhecimento já desde 2009, né? Já vai 11 anos aí. Então, assim, quando eu comecei, isso que muita gente está dizendo aí, poxa, eu travei, tem muita gente que está em alguns momentos que trava. Quando eu comecei a fazer minhas autopesquisas, eu travava também, porque não é hábito da gente pensar na gente. Então, tem hora que eu dizia, peraí, quem sou eu mesmo? O que é que eu quero? O que é os meus valores? Então, é normal para quando a gente está num processo inicial de autoconhecimento, a gente vai ter sim essas dificuldades. E se você não souber que isso é uma dificuldade, por isso que eu decidi fazer esse tema, reciclagem prazerosa, porque eu vi muito nas falas de vocês essa questão de dificuldade, de travar em algumas coisas. Eu disse, não, peraí, que eu vou aproveitar. Aí, quando 1, 2, 3 pessoas falaram, opa, vou aproveitar para fazer esse tema que eu não tinha planejado. Eu tinha planejado um outro tema, mas aí vamos em cima desse. Então, assim, a priorização. Poxa, se você não decidiu fazer o curso, você está pagando pelo curso, você sabe da estrutura do curso, você leu, eu penso que você leu. Então, aproveite esse tempo para você investir em você. Dá um jeito de manhã, de tarde, dá um jeito. Não passa mais de 2 dias. Eu sei que às vezes vai passar, aí você dá uma avançadazinha, volta, mas você aproveita para você priorizar você, né? Aproveita essa oportunidade. Autodefesas é um dificultador também. Você tem, às vezes, as nossas autodefesas, os nossos mecanismos de defesa, às vezes consciente e outras vezes inconsciente, é um dificultador também. E a zona de conforto, né? Ficar naquela zona de conforto, doer um pouquinho, aí você sopra e não, vou mais não. Tem que aprofundar às vezes, não ir pela beirada. Às vezes eu tenho essa característica de não ir direto ao ponto. Fica comendo feito papa, né? Esperando, vai na beirada, e demora. Então, às vezes a gente tem que sim que fazer esse autoenfrentamento, né? Com doses homeopáticas, doer um pouquinho, aí para, depois avança um pouquinho, para. E você olhar de uma forma positiva esse processo, né? E aí vem aquela frase célere que não se sabe se foi Einstein que colocou ou não, que a insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Poxa, eu estou fazendo a mesma coisa que é diferente, é burrice. É burrice, desculpa com a palavra. Nossa, burrice nossa. Então a gente tem que ampliar a lucidez e ficar atento para isso aí. Então, esses são os dificultadores do processo da reciclagem prazerosa. E os facilitadores, né? Vamos agora falar dos facilitadores. O otimismo e o bom humor. Você ser uma pessoa, buscar ser otimista, buscar ser o bom humor. Não é aquele otimismo poliânico, e sim aquele otimismo racional. Poxa, se eu for pessimista, eu só vou atrapalhar. Vou gerar energia que não é legal. Vou olhar, mas às vezes eu não consigo. Mas tem que se esforçar. Até, de repente, assistir filmes de comédia para rir mais um pouquinho. É uma terapêutica interessante. Você olhar de uma forma positiva aqueles fatos. Em vários momentos recentes, eu vi de minha vida há pouco tempo, que vários fatos de dificuldade geraram um aprendizado e uma melhoria. Eu me lembro assim, facilmente de 2, eu poderia listar aqui, de um apartamento de mamãe, que ela ia perder um processo, e aí a gente soube uma notícia que não foi legal, e aí a gente foi atrás, e depois a gente viu que aquela notícia que foi ruim fez com que a gente conseguisse agir, né? Outras questões também, nessa pandemia do curso,
eu tive um processo de fazer um desafio para botar o curso online e houveram várias dificuldades, né, nesse processo, mas depois eu vi, poxa, vê quanta coisa boa aconteceu das dificuldades e depois o que aconteceu. Hoje eu estou falando para vocês, gente na Alemanha, gente em Londres, interagindo, que é uma maravilha, trocando ideias. Então, assim, numa dificuldade inicial, eu consegui reverter numa coisa positiva. Então, a gente tem que olhar sempre para isso. Eu estou vivendo uma dificuldade naquele momento, beleza. O que é que eu posso extrair de positivo nisso? Né? A crise é uma oportunidade e sempre vai ter. Sempre você vai achar um ponto positivo, sim. E por isso do pote da gratidão, que é muito interessante nesse processo, né? Porque faz você estar exercitando a visão positiva dos pequenos detalhes, tá? Então, isso é um facilitador. O bom ânimo, o otimismo, vendo sempre o lado bom de você e das pessoas. Porque, por exemplo, das pessoas, a gente vai ter mais na frente uma técnica, quando chegar no relacionamento, do Mastrafó, né? Que eu olho, a pessoa tem uma dificuldade, mas eu olho, mas ela tem isso, isso, isso. É uma técnica que as pessoas têm usado e têm, assim, achado bem significativo, tem dado avanços na forma de ver o outro, sabe? Então, quando vocês chegarem lá no módulo de relacionamentos, vocês vão ver isso aí e vão praticar. Vocês vão ver como faz a diferença. A autoaceitação, desdramatizar, isso é super importante também. É a questão do chicoteamento, né? Você se chicoteia muito e você carrega muito nas tintas. A gente quando fala assim, eu estou hoje dando aula de inteligência emocional, mas eu sou um grande beneficiado disso também, né? Porque tipo, eu também me chicoteava muito. E aí tem um processo todo religioso, mas eu junto com o perfeccionismo, quando nas conversas que eu tive com Fernanda, assim, o perfeccionismo, algumas questões, isso atrapalha muito. E você se autoflagela demais. Então é preciso a gente ser mais leve com nós mesmos, a gente sorrir um pouquinho mais. Eu tinha dificuldade de rir de mim mesmo. Eu fazia uma coisa, eu não ria. Até uma vez eu com Clara, minha esposa, a gente andando de bicicleta e ela abria os braços e ria. Eu tinha dificuldade de abrir os braços e rir e fazer as coisas. Então hoje, depois de 10 anos, eu já consigo rir sim, uma das coisas. Não foi uma coisa fácil, porque tem traços de perfeccionismo, tem outros traços que aí isso termina atrapalhando, né? Então isso é a autoaceitação. Poxa, errou e daí? Qual é o problema? Vamos nessa. Então hoje eu já tenho muito mais tranquilidade nesse processo. Ainda está em evolução, mas já melhorei bastante. E a gente está na vida para ser feliz, com predomínio de experiências agradáveis. A gente tem as dificuldades, sim, mas se você olha para a dificuldade, eu botei até um videozinho, se der tempo eu passo para vocês, que é 2 garotas e 2 realidades. E a vida passa em 1 minuto. E aí, assim, se eu olho de uma forma positiva, eu vou desdramatizar, sim, saber que aquele é um momento que vai passar. Uma troca, e aí você, na reciclagem, um facilitador, você vai trocar os hábitos pessoais por outros melhores. Então, naquele momento dói, você acha, mas foco no positivo, foco que você está vendo lucidamente que você quer algo melhor, mesmo que você não consiga no momento. Mas, poxa, não é muito melhor eu estar investindo, de repente ocupando a minha mente, ao invés de estar assistindo, gastando meu tempo com coisas fúteis e estar lendo, estar estudando, mas não tenho o hábito de ler. Mas aí você sabe que é melhor, então você vai se esforçando um pouquinho, vai lendo, escolhe uma coisa positiva que lhe agrada e você vai aos pouquinhos gostando. Tá? Então é tudo a forma como a gente vê, pessoal. É tudo a forma como a gente encara. E você saber que é esforço mesmo. É o esforço, mas vai vir a satisfação. É a crise, mas vai vir a oportunidade. Né? Então tudo é um processo e a gente, quando vai amadurecendo mais, vai vendo essas posturas. Eu sei que muitos de nós sabemos isso. Sabemos disso que eu estou falando. Mas quando a gente vai para a prática às vezes fica mais difícil. Né? A lucidez mostra que isso é o correto, mas aí toca na emoção, toca na sua afetividade, no seu descontrole, e aí você vai precisar ficar atento. Opa, por isso o pit stop emocional também é importante, que aí você começa a perceber o que é que lhe alterou, qual foi o contexto, com que pessoa você estava. É tudo um processo de aprendizado, de autoaprendizado. A gente não tem manual e a gente vai aprendendo, às vezes, na porrada mesmo, vai no erro e acerto. Mas é importante a gente ter lucidez, porque senão a gente vai ficar errando, e nunca aprende. E como se diz, passa de verde para podre, como é uma frase muito conhecida. Passou de verde já para uma outra fase. Então a gente tem que amadurecer. E passa naturalmente pelo amadurecimento emocional, que é muitas vezes a raiz
de muitas dificuldades que a gente tem. Né? Ansiedade, eu trouxe até estatísticas aí sobre ansiedade. O Brasil é um país mais ansioso do mundo, dados da OMS. Né? De índices de depressão também está no topo. Né? Eu sei que em outros países também tem isso. Então, a gente precisa olhar, sim, com cuidado esse processo de maturidade emocional. Não é coisa só de mulher, né? O homem também sofre e demais, e às vezes até uma pressão forte também. Então, assim, é a gente reforçar como reciclar. Então, a gente viu os dificultadores, vimos os facilitadores, e como é que eu faço, Ricardo, essa reciclagem prazerosa? Escolha com cuidado as ações. Às vezes, aí, por exemplo, eu vou trazer um caso de uma pessoa que me falou assim, eu tenho tanta coisa, estava fazendo uma atividade de necessidades. Não sei se isso aconteceu. Tem tantas necessidades aqui, tem tantos valores que eu quero ter, tem tanta que eu já botei uma lista extensa mesmo, propositalmente. Ah, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Beleza. Agora, como é que eu vou escolher? Escolha, aí tem alguns critérios de escolha. Primeiro, assim, você vê tudo. Qual é o critério? De repente, se é mais fácil, eu digo isso até porque, como eu trabalho com avaliação de desempenho e indicadores, como é que eu escolho, às vezes, um indicador empresarial? É o mais fácil de medir naquele momento. De repente eu posso ver a quantidade de injeções que uma enfermeira dá, falando aí de Onara, a quantidade de injeções que uma enfermeira dá num dia. E aí eu consigo medir. Mas eu não queria bem esse indicador, eu queria um outro que seria a quantidade de vezes que a pessoa saiu bem daquela consulta. Mas eu tenho dificuldade ainda de medir isso. E aí eu vou para o que eu posso medir. Então, se você tem dificuldade de eu tenho essa necessidade de afetividade, de harmonia com parceiro, tem várias coisas. Mas naquele momento aquilo é difícil, aquilo fica difícil de você administrar, vai para um outro mais fácil. Vai para um outro que nesse momento de vida seu permite. Às vezes é uma coisa mais profunda e você não dá para investigar mais aquilo ali. Então, seja uma necessidade, seja um valor, né, seja o que for dos exercícios que você faz, para você prioriza aquilo que seja no momento adequado. Seja o mais prioritário e que você consiga fazer, seja o mais fácil, para o pequeno passo ajudar, ou seja o mais viável naquele momento. Isso é uma escolha que você pode fazer de como reciclar. Né? E aí, às vezes, mesmo que você não vá no ponto central, porque é como a cebola, né? A gente tira uma casca e vai a outra, vem a outra, vem a outra. Você sempre vai estar tirando cascas. E aí, para você aprofundar, às vezes você precisa estar mais fortalecido, estar mais no entorno, e você ganhando força e vendo um método para você ir se enfrentando. Então, não se chicoteie, escolha algo que você provavelmente no seu momento de vida você vai conseguir fazer, e um pequeno passo. Essa é a principal mensagem que eu queria deixar para vocês, tá? E aí reflexão, anotação pessoal. Anote, tem um diário de bordo, não é à toa que o diário de bordo está aí também, né? Eu tenho que anotar, porque isso aí a gente vai ampliando a nossa lucidez. Eu vou escrevendo, eu vou anotando. Na turma anterior, eu fiz o desafio com eles e fiz até trouxe aqui para mostrar para vocês o que é que eu fiz. Eu não sei se dá para ver. Se dá para ver, dá um ok aí. Isso aqui, aqui é o diário de bordo que eu saí fazendo cada dia. Né? Eu tenho aqui de um dia, eu saí botando dia a dia. E isso ajuda muito. Eu peguei, recortei, imprimi, e recortei, outro aqui, outro aqui. E atrás eu saía escrevendo as coisas, quando não dava, eu usava na folha de trás e saía escrevendo. Tá? Então, assim, isso ajuda muito, mesmo que não seja uma boa gestão do tempo, porque você nunca é recomendado, se você for para o Christian Barbosa, outras personalidades aí que ajudam você a administrar o seu tempo e planejar, eles não vão recomendar você fazer um planejamento de um dia para o outro, porque aí é para apagar incêndio. Mas no primeiro momento que você está aprendendo, já é um passo. E depois você vai ampliando, você vai criando hábito. Então, anotar é fundamental e o diário de bordo ajuda bastante. Todas as técnicas que estão no curso não estão ao acaso, estão porque realmente o pit stop, isso tudo ajuda. Então, dentro do possível, vão fazendo as técnicas, tá? E aí, o que mais que você pode... As reflexões, super importante vocês terem um momento de reflexão. Mesmo que seja 10 minutinhos, 15 minutos, a gente tem que ter o hábito de refletir. Porque se a gente não tem esse hábito de refletir, vai ser mais complicado a gente alterar ou mudar algum comportamento. Porque a lucidez é fundamental para eu mudar um comportamento. Tá? Então, isso é outra coisa importante. Livros.
leituras que vão trazer, vão enriquecer intelectualmente, emocionalmente, autodidatismo e a lei do maior esforço. Quer dizer, eu vejo em Valdete, porque eu tive mais contato com Valdete, essa força do autodidatismo, de ir atrás. Eu sei que vocês todas, a grande maioria tem, né? Ou para não dizer a totalidade, eu não conversei com cada um. Mas ir atrás, poxa, estou com dificuldade aqui, peraí, deixa eu ir atrás, seja numa tecnologia, seja num determinado assunto do conteúdo do curso, e eu estou totalmente, integralmente disponível para vocês. Isso eu não estou me isentando de dar o apoio, eu gosto de dar o apoio. Mas é bom a gente desenvolver o autodidatismo, né? Porque aí a gente vai cada vez mais, mesmo na dificuldade, a gente vai e termina que consegue. Teve Ana também, Ana Elizabeth, Ana Beatriz, que também teve um exemplo de autodidatismo. Não, deixa eu ver se eu resolvo aqui, Ricardo. Qualquer coisa eu lhe falo. Joia. É isso que eu quero. Assim. Tente, porque você vai criando novas sinapses, vai criando novas estruturas, novos caminhos cerebrais. E se tiver. Aí eu digo, agora, se brecar, se congelar, me avise. Né? Me avise para você não ficar travado também. E aí eu não quero que você chegue um momento e ficar, travei e agora eu não tenho como sair. Aí se aperreia, aí fica. Então me avise, porque aí, na hora H, eu dou um empurrãozinho e aí você vai pegar no tranco. Tá? Então, essa é a ideia para a gente poder avançar. Então, isso é como reciclar. E quais são os efeitos positivos dessa reciclagem? Né? Você vai expandir a vontade de viver, a forma como você encara, como você conheceu os dificultadores, você conheceu como você vai reciclar, os facilitadores, e quais são os efeitos dessa reciclagem prazerosa? Né? Expande a força de vontade de viver, melhora a automotivação com as próprias iniciativas, o contentamento do domínio de uma característica negativa, você, poxa, consegui superar aquele gargalozinho que eu tinha. Então, veja, são coisas muito positivas que às vezes a gente fica olhando o copo vazio, né? A dificuldade momentânea. Então, a gente tem que olhar, ver o domínio desse traço dificultoso que você tem, mesmo que seja um pequeno domínio. Um equilíbrio pessoal, bem-estar íntimo, né? Criar rotinas úteis e hábitos saudáveis, que muitas vezes é difícil sim, né? Mas a gente insistindo, porque se fosse fácil todo mundo faria, né? Mas a gente vai insistindo, e isso naturalmente vai reverberar no nosso entorno. Eu tenho fala de alunos da turma anterior que diz, olha, Ricardo, meu comportamento começou a ser percebido pelas pessoas próximas, a minha diferença. Porque é aquela coisa, né? Não me importa o que você fala, o que importa é como você age. Então, você pode falar bastante, mas se você agir, não tem teoria e a prática, não tem exemplarismo, e aí você vai ser só verbação, né? Verborragia, como a gente fala, só falar. Então, assim, quando você começa a modificar, a se controlar, a gerir melhor suas emoções e o seu comportamento, no entorno vai ficar melhor. E aí, por isso aquela célebre frase de Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ser no mundo. Porque se você está melhor, o entorno vai estar melhor. Se você está equilibrado, o entorno vai estar equilibrado. Né? Então, é como a gente... E mesmo se estiver desequilibrado, a gente consegue, pelo menos com o nosso exemplarismo, dar uma equilibrada em alguns contextos. Não sempre em todos. Eu também não vou dizer assim, é a solução de toda a panaceia. Não. Porque tem gente que é desequilibrado mesmo. Vocês vão ver na comunicação não violenta, e aí você... Tem hora que o cara, o Marshall, que é excelente também, quando você chegar em empatia. Então, tem hora que ele diz, tem conflitos que eu não entro, não tem como resolver conflitos. Ele atuou muito nas zonas de conflito de guerra, de campos de concentração. Ele diz, olha, não tem. Então, alguns conflitos você não vai resolver. Mas os mais leves que estão no seu entorno, você consegue evitar, sim, algumas reações. Né? Então, esse efeito do equilíbrio e da melhoria do relacionamento, eu acho que já vale muito a pena. Né? E aí eu queria colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar, 2 videozinhos que eu acho bem interessante, que é Two Girls e Two Lies. Deixa eu ver aqui se eu compartilho a minha tela, que eu testei antes e funcionou. Aí vamos ver se às vezes na Vera mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu só preciso que vocês me digam se estão visualizando. Alguém fala, abre o microfone aí e me fala que está visualizando. Que eu não estou vendo mais vocês. Dá para ver sim. Está pequeno, mas dá para ver. Pronto, vê agora. São 2 garotas que nasceram da mesma família, mesma situação. Expande sua tela, para a gente poder ver de tamanho maior. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Agora, melhorou.
Uma foi para a escola e a outra uma realidade. Os mesmos pais. One goal, education for all. One goal, education for all. Deixa eu parar aqui. Então, um objetivo, educação para todos. Estavam no mesmo contexto. As duas no mesmo contexto. Agora eu quero passar para vocês um outro bem curtinho, um vídeo bem curtinho, que é de 1 minutinho só, que acho que esse também vale a pena a gente assistir. E aí depois a gente abre para comentário. Que é aqui. Me digam se vocês estão visualizando aí, por favor, pessoal. Estão visualizando? Sim. Então, sim. Pronto, vou lá, agora. Mamãe, sabia que a gente vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, eu risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena. E aí, é forte, né? Esses dois vídeos. Eu só costumo dizer o seguinte, sempre a gente vai ter uma oportunidade. Esse negócio, uma oportunidade passa, não. Claro que algumas oportunidades passou ali e é difícil algumas repetirem. Mas as oportunidades da gente ser uma pessoa melhor, as oportunidades da gente estar cada vez mais interagindo com mais qualidade, né, e buscando essa educação for all, mas para a gente também, né, a educação emocional, a educação cognitiva, seja qual for a educação, né? Isso faz parte do nosso desenvolvimento cognitivo e emocional. Então, se a gente busca sempre isso, a gente, de fato, vai aos pouquinhos avançando e aproveitando a oportunidade de hoje e amanhã sendo um pouquinho melhor do que hoje. Aí, depois da manhã, você dá uma titubeada e volta para trás um pouquinho, mas depois você avança. E isso é a dinâmica da vida, como a gente encara, né? Vocês viram ali que 2 garotas e 2 vidas, como eu encaro situações diferentes, com os mesmos pais e caminhos totalmente diferentes, né? Claro que o foco ali, ele mostrou o foco na educação, tá? Mas essa é a mensagem que eu queria dar com essa fala dessa live, desse webinar para vocês. Da reciclagem prazerosa é como a gente vê as questões, como a gente encara as oportunidades, se isso é importante para mim e por que eu não priorizo, né? Se isso é importante para mim, por que eu não valorizo
isso aí e me determino a fazer uma mudança, mesmo que seja pequena. Porque se você botar uma mudança grande, você corre o sério risco de se frustrar, né? E ser mais um curso, poxa, pensa pequeno nesse momento, para que você possa depois ir avançando. Então, bota um pequeno passo, mas que esse passo você sustente e você consiga avançar, certo? Então, essa é a minha mensagem que eu queria dar para vocês. E a gente está aberto, a gente está já no nosso horário, né? A gente está aí às 17 daqui do Brasil, 17h10, mas eu consegui passar o que eu queria falar para vocês, e eu acho que a gente pode abrir aí uns 10 minutinhos. Pode abrir uns 10 minutinhos, pessoal, para alguma consideração? Como é que tá? Pode ser o tempo de vocês? Pode? Então, pronto. Então, a nível de conteúdo que eu queria passar era isso, né? Que vocês ficassem atentos, vissem com oportunidade e vissem que, mesmo que em alguns momentos doa, né, que auto-enfrentar não é fácil em alguns momentos, mas vocês pensem também no benefício de como você pode ser uma pessoa melhor a partir disso aí, certo? Então, está aberto aí a fala e o microfone para quem desejar fazer alguma consideração, alguma vivência que teve. Antes disso, eu queria pedir algumas coisinhas para vocês. Primeiro, né, uma coisa bem simples, bem rápida. Dentro do possível, pessoal, interage no fórum, coloca... É super importante essa interação, né? Porque eu tenho fomentado isso aí para que a gente possa criar essa ajuda mútua, sabe? Outra coisa, se tiver alguma sugestão de melhoria, anota. Outra coisa super importante, conclua as lições. Quem não souber, tem um vídeo que explica como você concluir as lições. Eu posso também explicar. Mas é super importante que, mesmo que seja uma lição simples, sobre o módulo, que não tem nada para você fazer, mas ali você tem que concluir também, porque aí o seu percentual vai aumentando e eu vou acompanhando, né? Eu vou acompanhando para poder estar junto de vocês. Vendo que engargalou, parou, ligo, pode estar onde for, pode estar na Sibéria, eu ligo e a gente vai conversando, certo? Então, isso é super importante. E dentro do possível, eu queria fazer um pedido a vocês. Dentro do possível, curtam as postagens no Instagram também, né? Que eu preciso da ajuda de vocês para a gente fazer esse curso chegar a várias pessoas que elas possam se beneficiar. O principal objetivo é que a gente chegue a contribuir para várias pessoas e nesse processo de equilíbrio, né? De equilíbrio pessoal. Tá? Então, eu acho que a gente agora vai começar a aproveitar mais os momentos de reflexão e os momentos de reciclagem, sabe? Sempre lembrando disso, o pequeno passo. Certo, Fernanda? Tranquilo? Tranquilo aí? Então, pronto, pessoal. Eu acho que a gente cumpriu com a nossa missão de hoje. Muito obrigado. Vamos em frente. Mantenha a disciplina, mantenha o foco. Reserve sempre um tempinho para você. Eu quero que, a partir de agora, a gente possa... E interajam no grupo, que é super importante, porque é essa sinergia que a gente vai criando, vai movimentando, e um vai estimulando o outro e ajudando o outro. Certo? Boa noite a todos. Vocês aí que estão mais tarde, durmam bem. Vocês aqui que estão no Brasil, o potezinho da gratidão, perfeito, Daniel. O meu também está aqui, ó. Eu trouxe até para mostrar aqui. Olha aí, todo mundo com pote. Deixa eu dar um print aqui. Espera aí que agora ficou bonito. Peguem aí os seus potes. Hoje dê um print aí, porque eu não estou me vendo, né? Aqui, ó. Show de bola. Vai ser a foto do nosso encontro. Pessoal, gratidão. Vamos nessa. Um forte abraço e show de bola. Valeu, valeu.